Sim, Cris. Beleza. Vou colocar aqui. Senhores, hoje a gente vai falar de uma ferramenta de extrema importância para a gente, não para a gente, acho que acredito para tudo que é nicho de negócio, é a informação, né? A gente teve alguns pauta e muitas vezes informação distorcida sobre alguns assuntos e a gente conseguiu tratar, mas aí eu até falei com o seu Paulo e o Paulo até me deu um feedback. Ô, Cristiano, vamos reforçar esse tema, eu acredito que de extrema importância. E a gente vai sempre agregar nesse assunto. O intuito aqui, pessoal, não é falar fulano, ciclano, eu estou abordando de forma genérica. Isso serve para todos aqui, inclusive para mim, que é um tema que a gente sempre tem que estar alimentando e falando e praticando, obviamente, principalmente. A importância da informação organizacional. Isso cabe até numa comunicação de acidente. A gente teve até um episódio aqui sobre terceiro, fui falar com o rapaz responsável do comercial. Ele até entendeu a importância da comunicação, principalmente tratando de acidente, que a gente tem que ter ali um tempo de resposta rápido para a gente até mitigar as situações, a situação lá presente. Inclusive está nosso PAD, certo? Uma comunicação tardia, além de agravar a situação, o motorista pode até ser desligado, conforme a situação. Então, a comunicação ela tem que ser presente e ela tem que acontecer. Inclusive, é um dos nossos valores. Só reforçando. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe. Eu já passei esse fluxo aqui em outras oportunidades, mas cai muito bem do que eu estou falando aqui. A importância da comunicação. Você percebe aqui no lado tem um chefe, né? Vai começar aqui com o chefe. Aí o chefe fala assim: Zé, quero o número deste pedido. O Zé é esse do lado aqui. Aí tem um desatento passando no corredor, fala: despedido? Despedido? Já saiu de todo o contexto aqui. Só que na frente tinha outro desatento, falou o Zé, então ele pegou. Vocês têm uma ideia? O Zé, o pedido, e esse cara falou aqui despedido. Então criou aqui já um clima, né? Só que o pior de tudo, que o negócio foi passando. Aí do lado aqui o quê? Isso, eu estava conversando, o Zé tá despedido. Olha a proporção. E assim passou pro outro aqui, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí entra já um Tadeu aqui no meio. Quem é esse Tadeu? Olha ele aqui. Eu também? Enfim, aí já vem aqui um desesperado. Nós todos vamos ser despedidos. Então você tem uma ideia, uma pegada aqui diferente, mas só para você ter uma ideia de como a informação ela é importante. Além de ser importante, de ser falado, de ter ela, principalmente, primeiramente tem que ter, ela tem que ser clara, objetiva e oportuna. Tem até umas ferramentas que falam muito sobre isso, pessoal. Muitas vezes, se a gente pratica, a gente nem percebe. Que é você confirmar o que você falou. Ah, você falou lá uma situação, e você reafirma aquilo que foi falado. Ah, fulano, ciclano, aconteceu isso, isso, isso. Bacana, bacana, perfeito, perfeito. Aí você reafirma o que você falou. Aí a pessoa, de certa forma, grava o que você quer que o receptor, né, no caso, entenda. Claro, existe vários outros macetes, mas aqui a questão em si é você ter a comunicação, primeiramente, ela tem que acontecer e ela tem que ser clara. Perfeito? Bom, continuando aqui, a comunicação antes de ser instrumental é humana, né? Hoje a gente vive numa época que a gente usa muito celular, usa muitas outras plataformas tecnológicas para existir uma comunicação. Perfeito, é ótimo, bacana, tem que ser assim mesmo. Isso nos ajuda muito no nosso trabalho, principalmente no transporte, que a gente não tem um contato ali a todo momento com o motorista. Só que a gente não tem que ser submissa. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, nesse contexto aqui, humana. Tem que ser humana acima de tudo. Muitas vezes a gente tem um colega do lado, ou tem um setor do lado, a gente fica preso ao WhatsApp, fica preso a um e-mail, e a gente não tem ali
o desconforto de deslocar até o setor, ou ter que falar até a pessoa. Às vezes não tem tantas barreiras assim, você não vai lá porque às vezes você é submissa a isso. E detalhe, pessoal, isso é até uma frase muito falada. A comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que a pessoa entende e absorve. Então você tem que garantir que a outra pessoa, primeiramente, receba a comunicação e que ela entenda o que foi falado. Infelizmente, de modo geral, a comunicação formal e burocrática que as empresas mais utilizam no seu cotidiano. O retorno à comunicação e informação. A falta de retorno e do contato pessoa a pessoa acaba gerando erros e falhas de comunicação que comprometem seriamente a produtividade e o resultado da empresa. O que eu falei antes, só reforçando aqui. Uma vez que você falou, você como receptor, falou uma comunicação, primeiro tem que ela existir, tá? Você tem uma informação a passar. Você passou, só que ela não chegou ao emissor, né, o receptor, o que recebeu lá a comunicação. Muitas vezes não chegou ou chegou de forma distorcida. Então, você tem que garantir que ele consiga entender o que você quer passar. Perfeito? Tem até uma figurinha aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Dizem que a rede social afasta as pessoas. Eu, homem aqui com um tablet, eu não acho. Aí tem até um garçom aqui curtindo essa postagem. Só para só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Bom, bate-papo aqui é rápido, pessoal, só para a gente contextualizar o que está acontecendo ultimamente aqui, em alguns casos pontuais. Mas além disso, e faz muito sentido o que eu vou falar agora, e que faz parte disso, é o feedback, né? Que a gente sempre bate nessa tecla, inclusive está uma das etapas da nossa observação de prevenção de incidentes lá da UPI. Então, o que é o feedback? É uma realimentação da comunicação a uma pessoa ou grupo, no sentido de fornecer-lhe informações sobre como sua atuação está afetando outras pessoas ou situações. O feedback é um processo que promove mudança de atitudes comportamentais e pensamento. É extremamente poderoso essa ferramenta. Claro, tem que ser usado e tem como saber usar. Tão tal que a gente, e isso já é de proatividade dos senhores, entra em contato com o motorista, lá nas violações, no grupo dos monitores. Assim que a Majac manda lá a mensagem do grupo dos monitores, vocês olham, opa, é meu motorista. O que vocês fazem em seguida? Já dá um feedback, já quer entender a situação, entendeu? E se for para dar um feedback ali de melhoria, você vai lá e dá aquele feedback já no calor do momento. Isso é importantíssimo, não deixar passar. Isso, acredito e tenho certeza que é um grande diferencial. Assim como os pontos de melhoria, assim como os pontos positivos também. Eu também bato muito nessa tecla. Reconhecer os esforços. Ah, você entra numa cabine e você vê aquela cabine organizada, limpa, higienizada. Dá os parabéns. Bacana, motorista. É isso aí. É assim que tem que ser. Assim como outra tarefa que ele faz, que pode ser óbvia, como eu falo, óbvio, às vezes passa despercebido. Descer e subir a escada, utilizando os 3 pontos de apoio. Bacana, isso aí, pessoal. Entendeu? É dar feedbacks positivos, esforços, ações que com certeza ele vai entender a importância e vai ser lembrado. Opa, pá, o cara tá olhando isso, o meu monitor tá olhando isso aqui. Eu sempre fiz aqui, mas nunca dei tanta importância. Então, é muito nesse sentido.